Evangelho de Jesus conforme João capítulo 5. Nós vamos ler, irmãos, até o versículo 14. Este é um texto muito interessante, com algumas peculiaridades e algumas lições maravilhosas aqui para nós. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmãos, vamos ler até aqui apenas, depois a gente continua na exposição. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa quarta-feira, culto denominado de milagres, e um culto direcionado pelo Senhor Jesus. A minha oração nessa noite é que o Senhor faça, é que o Senhor estenda as mãos sobre nós e sobre aqueles que estão em casa precisando de coisas tão distintas e talvez diferentes daquilo que imaginamos. Pai Celestial, Tu que és o divino médico, estenda as mãos sobre nós, estenda as mãos sobre aqueles que estão em casa, e que hoje aconteça sinais, pessoas sejam curadas, sejam libertas de tudo quanto tem enfrentado. O Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor está em todo lugar. Pai Celestial, faça coisas novas ainda essa noite. É a minha oração, e foi a minha oração durante toda essa semana. Deus cura, liberta, abre os olhos, levanta pessoas, que o Senhor faça coisas novas hoje, e que haja testemunho para a glória e louvor do Teu nome. É a nossa oração como igreja, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, Jesus foi para uma festa em Jerusalém, mas enquanto o povo se alegrava, Ele foi ao tanque de Betesda, onde havia uma multidão de gente sofrendo. Ali havia gente deformada, amassada emocionalmente, com o coração sangrando e com feridas ainda abertas. Hoje, aqui em casa, também tem pessoas sofrendo, gente ferida, enferma no corpo e na alma. Esse milagre não foi apenas público, mas também foi realizado num sábado, despertando a oposição dos líderes religiosos. Aqui, em João 5, inicia-se a perseguição contra Jesus. E nesse texto que eu li, não todo, há 3 verdades maravilhosas para nós, e eu quero ver as 3 com vocês nessa noite. E a primeira delas é que Jesus visita o tanque de Betesda. O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público da cidade, conhecido como Casa de Misericórdia. Abrigava uma multidão de pacientes sem perspectiva de cura. O versículo 3 é tão chocante, porque diz ele que nele ficava deitada uma multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos.
Jesus caminhava no meio dessa multidão e distingue esse homem, esse paralítico que lemos, entravado em sua cama. E aqui eu vi dois pontos importantes no texto. O primeiro deles está no versículo 6 que lemos. É o seu divino conhecimento. Olha o 6, irmãos. Nós passamos rápido pelo texto, mas olha o versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo. Jesus fez o quê? Sabia. Jesus distingue esse enfermo no meio de todos os outros que estavam ali. Aquele homem era a maquete da desesperança. Ele já não tinha mais sonhos para sonhar. Sua causa estava totalmente perdida. Aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas também ao seu passado, às suas memórias amargas e à sua culpa. Detalhe, como no domingo passado, não foi ele quem viu Jesus, foi Jesus quem o viu. Jesus o vê exatamente como Zaqueu. É a mesma coisa. Jesus viu seu passado, viu a sua condição no presente e já havia visto o seu futuro. João 4,18, Jesus também olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério. Ele sabia. Diz Lucas 19,5, o texto do domingo passado, que Jesus viu Zaqueu na árvore e que havia sede em seu coração. Jesus viu. Mateus 19,22, Jesus viu o amor às riquezas no coração daquele jovem rico. Mateus 26,49, Jesus também viu a falsidade no beijo de Judas Iscariotes. Ele viu. Lucas 23,43, Jesus viu o arrependimento sincero no coração do ladrão da cruz. Irmão, Jesus tem em suas mãos o diagnóstico, pois Ele sabe onde estamos, como estamos e a maneira que estamos. Jesus sabe tudo. Ele sabia como o paralítico estava e há quantos anos ele estava ali. Escute, Ele sabe tudo. Tudo. Ele tem um divino conhecimento. Ele sabe como você está. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe. Segundo, vamos ver agora a sua divina compaixão. Diz o versículo 6 que ele diz assim: queres ser curado? Ah, Jesus. Jesus viu aquele homem com uma doença, na perspectiva humana, incurável. Por isso Jesus foi ao encontro dele. Jesus o viu. Jesus mais uma vez toma a iniciativa. Mais uma vez ele dá um passo adiante do homem, abordou-o. E quando chega nele, Jesus abre para ele a porta da esperança, pois antes não havia. Só Jesus, e ainda hoje Ele continua abrindo a porta da esperança para aqueles que estão sem esperança. Ele sente a sua dor, Ele sente o seu drama. Talvez
você nem tenha mais forças para clamar. Este homem não clamava, ele só esperava. Talvez você já tenha desistido de lutar pelos seus sonhos mais nobres. Talvez você já tenha jogado tudo na lona. Você já tenha desistido da cura. Talvez você pense que já foi longe demais e agora não tem mais saída. Talvez você já tenha batido em todas as portas e já esteja cansado de esperar. Você conhece alguém que está cansado de esperar? Era esse homem. Não era 38 semanas, eram 38 anos. Porém, aquele que o encontrou tem misericórdia. Irmãos, e que divina misericórdia. Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda e sem saída. Ele nos vê. Ele nos distingue. Ele distingue você no meio de tantos outros. Quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos ao milagre de Jesus. Quando os nossos recursos se esvaem, se esgotam, acabam, saiba você que você é um candidato ao milagre de Jesus chegar. Segundo, é que Jesus diagnostica a doença. Há duas verdades aqui. A primeira está nos versículos 5 e 6 que lemos. Precisamos reconhecer as nossas próprias doenças. Atente-se. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmãos, para que aquele homem fosse curado, ele precisava entender qual era o seu problema. Para que sejamos curados por Jesus, nós precisamos identificar quais áreas da nossa vida precisam de cura. Muitas pessoas, não querem se apresentar como fracas e escondem aquilo que eles realmente têm. Querem fazer de conta que nada existe, que são fortes e que está tudo bem e que eles não precisam de nada. Mas, irmãos, todos nós ou fomos ou seremos feridos na família, nos relacionamentos e em perdas significativas. Esse homem estava ferido. E feridas emocionais, quando não saram de forma apropriada, são como feridas físicas. São como farpas no coração, que se não forem tiradas, produzem pus emocional. Esse era esse homem. Ele estava doente. Havia um buraco existencial dentro dele. Há muitas pessoas com medo de tirar as farpas, com medo de enfrentar a doença, com medo de voltar ao passado. Tem medo. Tem medo. Tem medo de tratar as questões. Tem medo. Eles sabem que estão doentes, mas tem medo. Tem medo de olhar no retrovisor. Amados, as cicatrizes da cura
são cicatrizes da vitória, como as cicatrizes das mãos e dos pés de Jesus. Há cicatrizes, mas de vitória, e não de mágoa, de pus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para identificar é admitir que você foi ferido e há uma ferida na sua alma. Há uma ferida. Segundo, identifique qual é a ferida. Dê nomes. Terceiro, perdoe as pessoas envolvidas em suas feridas. Perdoe. E quarto, entregue agora a sua causa a Jesus. Entregue. É preciso entregar. Irmão, Jesus queria curá-lo, mas antes de fazê-lo, Jesus o fez consciente de sua doença. Isso é muito interessante. É o mesmo contexto da mulher samaritana em João 4,16. O versículo 14 e 15, ele estava falando de água da vida e de vida eterna. Então de João 4,16, que ele chama a mulher e diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Mas o que tem a ver marido com água da vida? É simples. Antes dela experimentar a água e de receber a água da vida, ela tinha que ter consciência do seu pecado. Chama o teu marido e vem cá. Jesus sabe a hora certa de falar aquilo que precisa ser falado, diferentemente de nós. Nós falamos, Jesus não, ele fala na hora certa. Jesus tocou na ferida da mulher, quase no fim. Vai, chama o teu marido. Eu não tenho marido. E isso disseste com verdade, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. A mulher já tinha passado por 5 casamentos e 5 divórcios, e agora ela estava morando com um amante. Então Jesus cutuca a ferida e diz: você está em pecado. Aleluia. Aqui é o mesmo contexto. Qual a sua doença? Qual o nome? Segundo, é que precisamos remover as farpas do coração. Olha o 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Notem algo aqui, tem a ver conosco. Quando Jesus perguntou ao homem do tanque se ele queria ser curado, esse homem deu uma desculpa e disse: sim, mas não foi isso que o Senhor perguntou. Jesus havia feito uma pergunta para ele: você quer ser? Era sim ou não? Ele olha, ele deu desculpas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: se a cura traz benefícios, por que as pessoas apresentam tantas desculpas para serem curadas? Por quê? Irmãos, quem estava ali era o Filho de Deus. Quem estava ali era Jesus. E ele fez uma pergunta: você quer ser? Sim ou não? Se a cura nos livra da dor, então por que nós damos tantas desculpas? Pelo menos 4. A primeira está no versículo 7. Eu não tenho ninguém. Olha, Jesus,
Eu sou vítima do esquecimento, do abandono, da ingratidão da família e dos meus amigos. Eu não tenho ninguém. Aquele homem de Betesda despeja toda a sua mágoa no colo de Jesus. Olha, eu estou tão magoado, porque quando eu vou entrar, vem outro, e vem outro, e vem outro, vem uma cambada de filho do diabo e não me deixa ir. Então você quer dizer, Jesus, eu estou sozinho, não tem ninguém. Ele despeja no colo de Jesus muita mágoa. Ali, diante de Jesus, não tinha apenas um corpo doente, mas uma alma enferma. E eu preciso dizer uma coisa: muitos de nós, o corpo dói, porém a alma dói quanto? A alma está enferma, a mágoa, a dor. Por quem? Por pessoas. Pessoas me fizeram mal, muito mal. Eu não consegui. E nós atribuímos como esse paralítico exatamente igual a sua falta de cura às pessoas. E nós atribuímos a vida que temos, talvez, às outras pessoas. Isso é sério. Eu não fui curado, ou a minha vida está assim, ou meu casamento está assim, é culpa de, é culpa da. Eu não tenho ninguém. Segundo, eu tenho medo. Olha, Jesus, é muito doloroso remexer com o passado. Dói. O que passou, passou. Irmãos, o processo da cura dói. É dolorido. É doloroso. Muitas vezes significa olhar para trás, reparar danos, recordar experiências dolorosas. Eu tenho que olhar para trás. Às vezes é necessário olhar para o espelho retrovisor. E muitos têm medo. E eles continuam à beira do tanque, esperando que a água agite. E ela fica à beira do tanque, à beira do tanque, enquanto Jesus está próximo e quer curar, quer salvar, quer libertar. E há muito medo dentro de nós, medo, um medo crônico. Não adianta tapar uma ferida, é preciso limpá-la. Irmãos, existem circunstâncias que o câncer precisa ser arrancado, não adianta colocar band-aid em cima. Há pessoas colocando band-aid enquanto Deus manda arrancar. Arranque. E a band-aids em cima, por medo. Terceiro, mas eu não posso perdoar. Eu não tenho como perdoar. Eu fui a vítima. Eu não tenho como perdoar aqueles que passaram antes de mim e foram curados. Irmãos, há pessoas na igreja e fora dela com mágoas, porque alguém foi curado antes dela. Antes. Era meu lugar. Era o meu lugar, era a minha cura, era o meu. E não perdoa. Eu vou ministrar sobre perdão aqui. E quarto, eu não posso esquecer o que me fizeram. Então, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Sim,
Não, ele dá desculpas, e ele despeja em Jesus toda a mágoa, toda a dor. Irmãos, ninguém esquece o que aconteceu, porque nós não temos amnésia. As coisas que nos machucaram virão em nossa mente, querendo ou não, gostando ou não, estando pronto ou não, vai vir. Então o que é perdoar? Lembrar sem dor. Lembrar sem dor. Aquilo vem com uma flecha no seu coração, e Jesus pergunta para você: você quer ser? Não dê desculpas. As farpas precisam ser arrancadas nessa noite, para que haja cura, para que haja cura hoje à noite. As farpas precisam ser tiradas de nós. Último lugar, Jesus cura o paralítico. E aqui, irmãos, há 4 verdades maravilhosas, lindas, gloriosas, que pode acontecer comigo e com você nessa noite. A primeira está no versículo 6, é uma pergunta maravilhosa: queres ser curado? Que pergunta gloriosa! Queres ser? Você quer ser? Não importa quanto tempo você está sofrendo. Marcos 5 nos diz que a mulher hemorrágica sofria por 12 anos. Jesus a curou. Diz Lucas 13:11 que a mulher encurvada andou 18 anos corcunda. Ela foi curada. Esse homem estava numa mesma posição, no mesmo lugar, 38 anos. Jesus não perguntou quanto tempo eles estavam ali. Ele apenas perguntou: você quer ser? Isso é uma pergunta maravilhosa. Você quer ser, Carol? Você quer receber a cura? Não importa a gravidade do problema. Era grave, mas Jesus pergunta: você quer ser? João 11 nos fala de um outro texto intrigante, a ressurreição de Lázaro. Vou expor aqui também. Jesus fica 4 dias onde estava, e quando chega, Lázaro já estava morto. Então diz João 11:39, que quando Jesus se põe diante da pedra, sua irmã lhe diz: Senhor, a mulher diz, Maria diz: Senhor, já cheira mal, já cheira mal. Mas ele não perguntou se cheirava mal. Ele diz: tira a pedra, tira a pedra, remova a pedra, remova. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Ele não perguntou a gravidade do problema, e Jesus continua não perguntando a gravidade do problema. Ele diz: vem para fora. Ele continua não perguntando a você a gravidade do que você passa. Ele diz: tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. Não importa as desastrosas consequências do seu problema, irmãos, não importa. Jesus pode pegar os cacos e fazer novo de novo. Ele faz novo de novo, e só Ele pode fazer. Isso não vem de instituições, vem de Jesus. Ele fez desse homem. O que Ele fez com esse homem?
O que ele fez com a mulher de Samaria em João 4, ele transformou aquela mulher que já tinha passado por 5 casamentos e 5 divórcios, na embaixadora de boas novas. Olha o que Jesus faz com uma mulher. Ninguém dá valor para você, mas eu dou. Beba da água. Agora pregue em Samaria. Ela foi a primeira missionária naquele lugar. Jesus faz, sim, tudo novo. Tudo novo. Não importa o quão desesperançado você esteja. O homem diz: eu não tenho ninguém. Mas Jesus diz: agora você tem, eu estou aqui. Agora você tem, eu estou aqui. Aquilo que pode mudar sua vida. Irmão, Jesus pode tudo. Nós insistimos em colocar Jesus numa caixa de fósforos e dizemos que temos fé. Com a nossa fé pequena, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele faz tudo. Ele é o Senhor das causas perdidas. Não importa quantas tentativas fracassadas você já fez, Ele faz essa pergunta maravilhosa ainda nessa noite: você quer? Essa pergunta ecoa nos 4 cantos da terra: você quer? Por isso uma pergunta maravilhosa: você quer? Segundo, é uma ordem maravilhosa. Olha o versículo 8. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Escuta algo. Jesus não pregou, Ele não corrigiu a teologia do paralítico, Ele não fez uma palestra sobre graça. Por quê? Porque pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento a princípio, precisam de compaixão. Sente-se aí, eu preciso pregar um sermão para você. O Criador não fez isso. Que coisa maravilhosa. Ele deu aquilo que o homem precisava, e nada mais do que isso. Ele precisava desesperadamente de cura e não de um sermão. Às vezes as pessoas precisam de abraço, e nós queremos falar tantas coisas. Estenda a mão e deixe o Senhor fazer. Deixe-o fazer. De Jesus. Jesus disse: levanta-te. Sugere a necessidade de resolução e ação imediata. Levante-se. Levante-se. Segundo, toma o teu leito. Jesus o lembra que ele não precisaria pensar em recaída, que coisa gloriosa, nem fazer provisão para a volta ao seu velho gênero. Ele não voltaria, e nem temer o futuro. Ele precisaria confiar em Cristo. Anda. Passe a experimentar a nova vida que eu lhe dou. Oh Jesus, glória a Deus. Levanta-te, mova-se, toma o teu leito, não olha para trás, joga esse leito fora e anda. Nova vida, nova vida,
nova vida que eu, Jesus, lhe dou. Terceiro, é um resultado maravilhoso. Olha o versículo 9. Imediatamente, quando? Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, que era uma espécie daquele colchãozinho, pastor, fininho, ele enrolava aquele colchãozinho. Toma esse colchãozinho aí que está velho, e pôs-se a andar. Imediatamente. Irmãos, quando Deus faz, é imediato, é na hora, é completo e é público. A cura de Jesus aqui não é parcial e nem gradual, porque Jesus não oferece meias soluções, Ele não usa artifícios para enganar. O mesmo Jesus que levantou aquele enfermo está aqui e pode perdoar você, curar você, salvar você e fazer de você uma pessoa completa, feliz e saudável, física, emocional e espiritualmente, para a glória do nome dEle. Quarto, há uma advertência maravilhosa. Olha o 14, que eu não li. Olha, já estás curado, agora vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o rapaz havia pecado e errado, e muito, Agora, mesmo sendo sábado, dos versos 10 até o 16 que eu não li, o homem pegou sua maca e começou a andar. Mesmo repreendido pelos judeus, manteve-se firme, confiante na palavra daquele que havia realizado o milagre em sua vida. Ele levantou e ele foi. Eu acrescentei isso há pouco no livro do Larry Richards que eu li. Eu estava lendo e eu lembrei da frase e eu trouxe para cá. Ele diz que esse homem não conhecia Jesus, nem antes do milagre e nem depois dele. A cura do inválido, diz ele, foi resultado da graça soberana. Não houve pedido do inválido a Jesus, ele não teve fé e nem sequer sabia quem era Jesus. Jesus curou. Ele curou. Jesus viu e mudou a história do moço. É assim que Jesus faz. Ele vai mesmo em algumas pessoas. A filha da mulher de Marcos 7 estava naquela cama cheia de demônios. A menina nem pediu e a menina nem fé tinha. Jesus viu a fé da mãe. Vai embora, tua filha está livre. Aqui o homem não pediu, não teve fé e Jesus curou. Jesus quebra todos os paradigmas para dizer: eu faço com quem quer, na hora que eu quero,
e quando quero, para o louvor da minha própria glória. Ei, Jesus não está preso a ritos, a nada, nada, só para onde quer, com quem quer, com quem quer. Agora, ao ser encontrado por Jesus no templo, é advertido a não voltar a fazer o que ele tinha feito antes de estar ali, para que não sucedesse a ele coisa pior. A mesma fala da prostituta apanhada em flagrante adultério em João 8:11. Onde estão os teus acusadores? Lembra desse sermão doce, gostoso, acusador ou ajudador? Onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Nem tampouco eu te condeno. Agora vá e não peques mais. A nova vida, nova chance. Irmão, enquanto seu coração bater, há esperança. Enquanto seu coração pulsar, Ele pode tocá-lo, Ele pode levantá-lo, Ele pode soprar um fôlego de vida sobre você, e você saltar de joelhos e dizer: o Senhor me tocou, o Senhor me curou, louvado seja o nome dEle. Jesus faz isso hoje à noite e fará até a sua trombeta ressoar. Você é um alvo do amor de Deus e da graça de Deus. Os seus recursos acabaram? Você é alvo nessa noite do amor e da graça de Jesus. É alvo. Jesus não perguntou ao paralítico o que ele havia feito. Não. Ele só disse: viva o novo que eu tenho a você. Agora, mude de vida. Ele não fez um sermão, Mateus, e disse: vá embora, eu lhe dou uma nova vida. Jesus continua dando nova vida. Ele continua dando a você e a mim uma nova oportunidade. Ele continua abrindo os olhos ao cego. Ele continua fazendo o paralítico andar. Ele continua fazendo o surdo ouvir.